E nós estamos dentro do tempo. E a gente vai se preparar com dois tipos de oração. A gente vai ouvir hoje, nesta noite, verdadeiramente, dois tipos de oração. Amém? E como de costume, a gente ouve uma palavra toda sexta para a nossa inspiração. E a partir de agora, nós vamos ouvir. Que menos a gente espera, e que menos a gente acha que somos, verdadeiramente é aquilo que somos. Às vezes, eu ouvi uma palavra que tudo quer dizer com esta peça. Eu ouvi uma palavra que tudo quer dizer com a parábola que Jesus falou. Fala bem assim: a pessoa que eu penso que sou, não sou, mas aquela pessoa que eu quero ser, essa muito menos. A pessoa que eu tento não ser, este ser é o que eu vivo todo dia. Então agora a gente vai ouvir a oração que muitas das vezes nós mesmos fazemos. Amém? Como podemos ouvir uma oração bem seca, bem frígida, uma oração muito longe daquilo que Deus quer da gente, muito longe daquilo que Deus espera da gente. Mas verdadeiramente, como foi falado no início do culto, não há como tirar o joio do meio do trigo. Não há como. Somente Ele naquele grande dia. E no meio de quem a gente menos espera, a gente encontra pessoas assim. Amém? Mas nós vamos ouvir agora uma oração que talvez seja que você está fazendo, talvez seja que você pensa em fazer e não faz. Amém? Como podemos ouvir, a oração completamente diferente. Mas são dois tipos de ser que estão no mesmo ambiente. E isso muito acontece, queridos, com a nossa vida. Às vezes a gente se justifica para Deus falando: Senhor, eu conheço a Tua palavra. Deus, eu faço a Tua obra. Senhor, eu já estou há muito tempo na Tua casa. Eu sou conhecedor, eu mereço ser abençoado. Às vezes a gente quer botar Deus na parede. Quer falar: Deus, eu jejuo, Deus, eu oro, Deus, eu isso, Deus, eu aquilo. E às vezes a gente esquece do principal, que é o reconhecimento. Deus, eu não mereço, mas a Tua graça me alcança. Pai, eu não sou merecedor, mas o Senhor foi lá e me resgatou, mesmo eu sabendo o tipo de ser. A Bíblia fala: pobre, homem miserável, desprezível que somos, mas ainda assim o Senhor, Ele nos resgata. E às vezes nós esquecemos desse reconhecimento, deixamos de lado e trabalhamos naquilo que nós achamos
que nós suponhamos ser certo. Jesus, quando contou essa parábola, no final dessa parábola ele vai falar que de dentro daquele tempo saiu o publicano justificado. Hoje você veio para o círculo de oração na sexta-feira, e quando você faz uma oração sincera, você sai acompanhado pelo ser de santidade, você sai acompanhado pelo ser de luz. Enquanto aquele fariseu que era conhecedor, que já era velho da casa de Deus, saiu daquele templo apenas com aquilo que ele já carregava consigo, o seu orgulho, o seu achismo, a sua soberba. Amém? Muitas das vezes a gente não entende o que acontece. Por que a mensagem do irmão falou tanto comigo? Por que o pastor, por que a pastora, por que o obreiro, por que o líder está falando essa mensagem para mim? Mas ele está falando isso porque ele conhece a minha vida, ele está falando para mim. Queridos, a maioria dos pregadores que são usados por Deus, eles sempre estão acompanhados por um ser que revela tudo para ele. E esse ser se chama Espírito Santo. Então, quando um irmão, uma pregação, um pastor, um líder, alguém está falando da palavra de Deus e essa palavra se encaixou com aquilo que você está passando, não pense que estão falando mal de você. É o Espírito Santo que está revelando a palavra de acordo com aquilo que nós estamos passando. Mas como nós ouvimos e vimos aqui verdadeiramente, agora nesse momento eu quero perguntar para nós, porque eu me ponho também na posição, no lugar de igreja, amembrado assim como vocês. Que tipo de oração estamos fazendo? Como está sendo o nosso comportamento da casa de Deus? Estamos nos comportando como aquele fariseu que se justifica falando ser já santo, falando ser merecedor das bênçãos, falando ser merecedor do melhor, do pódio da casa de Deus? Ou nós estamos se comportando como aquele publicano, aquele pecador, aquele homem que reconhece a sua debilidade, aquele que não esconde a sua fraqueza, aquele que fala para Deus: Deus, eu sou falho, eu sou pecador, mas ainda assim o Senhor me resgatou, ainda assim o Senhor tem tido graça. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual está sendo o nosso comportamento na casa e na presença de Deus? Publicano ou fariseu? O final desta vai ficar com uma interrogação, sabe por quê? A única pessoa que pode responder isso para você é você mesmo. Qual está sendo o seu comportamento? Amém? Grupo de teatro.